Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Hoje, nós vamos mergulhar nos bastidores e nas estratégias que fazem aí a educação acontecer na prática. Eu estou recebendo aqui um convidado que ele transita entre a gestão de projetos sociais e também as outras esferas de ensino, que é o Lucas Machado. Ele vai trazer uma experiência de quem vive o dia a dia na escola, mas que também olha para esse cenário global, através do Parlamento Mundial da Educação. E eu já combinei aqui com ele nos bastidores que a gente vai começar começando. Eu vou mandar para ele a primeira pergunta. Lucas, você transita entre sala de aula, sindicatos e conselhos internacionais. Em meio a tantas siglas, a tantos cargos de liderança, quem é, de fato, o Lucas gestor que se emociona com o impacto real de um projeto educativo na vida de uma criança? Lucas Machado, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Primeiro, antes de tudo, a honra é toda minha de estar participando aqui com você, Maíra. Eu acho que a gente tem um trabalho muito bacana e quando a gente pode conversar sobre educação de uma forma geral, é sempre muito interessante e eu valorizo muito isso. Então, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer ao convite, agradecer a todos que vão nos assistir, nos ouvir a partir de hoje, para que a gente possa transmitir um pouco do trabalho que a gente faz. Eu estou em escola há 25 anos. 25 anos eu estou na parte de gestão escolar. E aí, a partir de 2012 para cá, portanto, já se vão mais de 10 anos, eu entrei também nesse caminho da área sindical, que eu acho que é muito importante a gente estar presente. Eu, como gestor de escola, durante esse tempo todo, a gente vê percalços e coisas que a gente não sabe como pode atravessar. E o sindicato é uma forma que a gente tem de não apenas discutir com nossos pares os problemas que são os mesmos. Eu gosto de falar dentro da federação que de norte a sul o problema é o mesmo que a gente enfrenta na sala de aula, na gestão, no recreio, nos tempos livres, nos tempos de comuns, enfim, dentro da escola de uma forma igualitária. Então, quando a gente pode discutir com nossos pares, é muito valioso. Isso que me fez entrar no sindicato. E o que eu entendo sobre isso? A escola que eu sempre trabalhei é uma escola considerada pequena, não é uma escola grande, tem menos de 500 alunos. Para você ter uma ideia, hoje 60% das escolas do Brasil, 64% para ser exato, tem menos de 500 alunos e são consideradas escolas pequenas. Então, a minha escola sempre foi considerada uma escola pequena, escola que eu sempre trabalhei, eu sempre fui da área de gestão dela. E aí a gente percebe que dentro dos afazeres do sindicato está a possibilidade dessa sustentação, com apoios financeiro, com apoio de consultoria tributária, consultoria na área trabalhista, consultoria que a gente possa ter um apoio na área pedagógica. Então, isso me levou a participar da parte sindical lá atrás, desde 2012. E foi quando eu ingressei efetivamente na diretoria do Sinep Rio. E aí isso foi uma caminhada, foi ao longo de uma caminhada, depois eu fui para a federação, e aí como é que eu fui parar na Federação Nacional das Escolas Particulares, na qual hoje eu estou vice-presidente, foi através dessa caminhada do trabalho todo que a gente vinha fazendo através do Sinep Rio e levando às escolas. E aí isso acabou me chegando lá. Mas como é que você chegou no Parlamento Mundial da Educação? Aquilo foi super interessante, porque a federação faz parte do grupo da CPLP. A CPLP é formada dos países que falam a língua, o CAEP, que é a CPLP, que é o lado da educação da CPLP, que é um órgão, embora não seja um órgão governamental, mas é um órgão de governo, do governo federal, na qual foi instituído lá atrás pelo ex-presidente Fernando Henrique e tal, tem toda uma história disso.
E alguns anos atrás nós fomos convidados, na verdade, há 2 anos atrás, nós fomos convidados a ingressar na parte de educação da CPLP, pelo CAEP. E aí eu fui fazer uma palestra em Angola, de ingresso, mostrando como é que era o setor privado, da educação privada no Brasil. E aí aquilo teve alguma repercussão e tal, as pessoas gostaram da entrada da FENEP no cenário da CPLP, e aí eu fui convidado a participar. O que é o parlamento? Na verdade, é um grande grupo de pessoas que discute educação pelo mundo inteiro. Então, o que a gente faz? A gente faz uma troca de experiências do que está acontecendo. Ele funciona muito bem na América do Sul, tem alguns países da Europa que fazem parte, mas a grande massa é a América do Sul, é as Américas, para te falar a verdade, tá? Então, tem pouca gente da Ásia, não tem muita coisa da Ásia, tem alguma coisa da Europa, e mais das Américas. A sede fica na Argentina, a sede nem é no Brasil, a sede é na Argentina, em Córdoba, e aí nós fizemos uma troca de experiências sobre o que está acontecendo. E é muito interessante que a gente vê que os casos são os mesmos. Como é que eu estou dizendo que os casos são os mesmos? A mesma dificuldade que a gente tem no trabalho da inclusão no Brasil. É o mesmo cenário que eles têm no trabalho da inclusão na Argentina, no Peru e tal. Então, começa a gente poder fazer uma troca de opiniões, uma troca de... a gente não gera, efetivamente, pelo menos ainda, um documento oficial de governo, mas a gente gera, por exemplo, relatórios periódicos, está disponível no site. Tem algumas coisas assim que a gente pode ir gerando, mas muita troca entre os pares. E assim, eu acredito, aí é uma questão minha, se eu já estiver avançando, você me corta, porque se deixar aqui eu vou falar meia hora. Botou gente de escola para conversar, a gente fica falando direto. Mas é uma questão minha que eu acho que sempre a troca é o maior dos... o que mais a gente pode levar para agregar as pessoas. Então, a troca de opinião, mesmo que as opiniões sejam divergentes, não tem problema nenhum que seja divergente, mas essa troca nos possibilita entender um pouco mais do outro. Então, eu gosto sempre de participar desses fóruns, desses bate-papos e tal. Enfim, foi isso. Experiência muito relevante, né, Lucas? E é muito interessante, assim, quando você conta essa história, porque eu fico pensando, né, e agora eu vou fazer uma pergunta de ouro aqui, vamos ver que resposta que você vai trazer, né? Como que você vê a necessidade de equilibrar a sustentabilidade financeira das instituições, mas também essa urgência de uma educação que seja cada vez mais inclusiva e focada no desenvolvimento humano? Eu trago essa pergunta porque, te ouvindo falar das trocas, pode ser que você tenha uma resposta aí num panorama interessante para trocar com a gente. Não, vamos lá. Eu primeiro sou defensor das pessoas, não sou ativista de nenhuma causa. Eu acho que isso a gente tem que deixar muito claro, até porque eu acho que todas as pessoas que estão envolvidas no processo dentro de uma escola, estão envolvidas no processo de educação. Então, particularmente, eu chamo de todos eles educadores, desde o porteiro, quando abre lá a porta para a gente na entrada da escola, até a diretora, todos são educadores, porque esse processo depende. Então, eu acho que passa muito essa questão financeira pela valorização das pessoas. Eu entendo assim. E quando a gente valoriza o ser humano, quando a gente valoriza o outro, a gente não necessariamente está valorizando monetariamente. Mas quando a gente dá oportunidades de crescimento, é uma forma de valorização. Então, eu digo, tem aquela velha história, né? O sujeito, quando começa a ganhar ali 100, 200, 300 reais, aquilo ali cabe no orçamento dele e funciona. Quando ele passa a ganhar 1.500, às vezes não cabe no orçamento dele e não funciona. Então, não é a questão monetária que vai influenciar. Eu acho que é a questão valorização das pessoas. Então, financeiramente, levando aí para o lado monetário,
A inclusão é custosa? É custosa, não vamos dizer que não seja, e é custosa para o ensino privado como para o ensino público, para os dois. Não defendo nenhum nem outro, mas eu acho que é custosa para os dois, mas é necessária, porque é necessário que nós façamos o bem da coletividade, e é necessário que nós façamos o bem da pessoa humana. Então, eu penso dessa forma. E é assim que a gente trata aqui na escola, aqui na Pequena Cruzada, aqui no Rio de Janeiro. A gente trata na valorização do outro. E aí você pergunta, mas como é que vocês fazem isso? Existe uma forma, existe atendimento? Primeiro, capacitação dos profissionais. Seja ele com profissionais ligados à área, ou seja ele com profissionais ligados a outra área, mas de forma que você consiga valorizá-los de uma forma geral. E acho que tem um ponto que eu bato muito na tecla aqui com a nossa diretoria, com os nossos diretores do dia a dia da escola, que é ouvir. Ouvir o outro. Ouvir o professor, ouvir o colaborador, porque tem a máxima, né? Do chão de fábrica saem as melhores resoluções. Então, eu entendo assim, o professor que está lá dentro da sala de aula, aquele colaborador que está lá no dia a dia no pátio, aquele outro colaborador que está lá no dia a dia próximo à organização de fila. Isso aí nos traz um entendimento da coletividade e uma melhor educação para os nossos alunos. Então, eu acho que ouvir sempre e a necessidade de sempre da capacitação dos profissionais. Lucas, que visão incrível, né? De fato, né, a gente valorizar os profissionais é um caminho aí que dá frutos, né? E a gente sabe realmente que isso acontece. Eu queria até aproveitar um pouquinho, né? Pensando aí na sua atuação no Parlamento Mundial da Educação e pensando na visão que você tem das tendências globais, eu queria te perguntar, quais são os desafios específicos que você acha que o ensino particular brasileiro enfrenta hoje para se manter relevante, mas também para ser inovador? Inclusive, se você puder trazer uma visão um pouquinho do que está sendo discutido fora, né, seria interessante para a gente agregar aqui nessa pergunta. Então, vamos lá. Eu vou dividir a nossa pergunta aqui em 2 pontos. Primeiro, o assunto do momento em qualquer fórum de qualquer país é a IA. A gente não tem como fugir disso. Benefícios e malefícios vão existir sempre. Eu, particularmente, tenho uma visão da IA muito próxima da que eu tive na época de começar a ver o computador dentro das salas de aula. Acabou o caderno? Não, não acabou o caderno. Acabou o livro? Não, não acabou o livro. O que aconteceu? A gente aprendeu a lidar com a ferramenta. E acho que a IA é o mesmo processo. Aquela história de que tem uma escola num determinado país que agora funciona só por IA, não tem mais professor. Desculpa, isso não é escola, isso não faz acolhimento. Isso não tem... a gente precisa ter contato dentro da escola. Então, eu não entendo como sendo uma escola efetiva. Ela pode até transmitir conhecimento. Não estou dizendo que não faça, mas isso não é escola. Então, assim, eu acho que o contato sempre vai existir, mas é o assunto mais discutido. Tá? O meu receio com a IA são 2 pontos. Autonomia, que a gente não pode deixar de ter, e aí isso parte de um conhecimento e parte da gente cada vez mais volta à história da capacitação. A gente ensinar como é que trabalhar com esta ferramenta, porque nada mais é do que uma ferramenta. Tá? E eu digo que é autonomia, e a gente não pode tirar a dinâmica que existe, a troca que existe. Então, acho que com esses 2 pontos, a gente tem que ter muita consciência e não pode nunca abrir mão. A ferramenta em si, eu acho que é super valiosa. Não dá para a gente negar que a evolução tecnológica seja prejudicial. Eu acho que não dá para negar isso. Agora, a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Quando nós começamos, lá na década de 70, 80, os sistemas de ERP, os sistemas de processamento dos nossos dados,
todo mundo achava, mas como é que a gente vai fazer a contabilidade sair do caderno razão para passar para o computador? A gente se habituou a trabalhar numa nova ferramenta que nos dá agilidade, que nos ajuda a pensar, mas que ela não faz sozinha. Porque não adianta eu abrir o computador e falar para ela, dá uma aula. Isso ela não vai funcionar. Ou então vai ser uma coisa superficial, ou vai ser uma coisa rasteira, que não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que ir lá dando os prompts exatos para que ela possa efetivamente, no final de um tempo, produzir. E quem está fazendo isso é o humano, é o homem, é a pessoa. Então eu não acredito, posso estar errado, tá, Maíra? Só o tempo vai nos dizer aqui, mas isso é a percepção que eu tenho, que será sempre uma grande ferramenta de auxílio aos profissionais e, muitas vezes, aos alunos. O que a gente precisa é ter uma regulação sobre ela e aprender o uso da ferramenta. Isso que eu vejo. E aí, estou te falando aqui um cenário geral. Como é que é essa discussão em qualquer canto, em função da tecnologia. Dentro do ensino privado, e aí falando aqui da minha parte do ensino privado, eu acho assim, nós teremos um ano de 2026, não vou dizer que seja um ano tranquilo, que acho que não vai ser um ano tranquilo, achismo meu. Acho que a gente tem uma por que eu digo do não tranquilo? Eu vou te repetir para você a mesma frase que eu repeti para os nossos coordenadores aqui na escola. A gente tem um ano de muita paralisação. A gente tem muitos feriados, tem alguns eventos do ano que efetivamente não tem como a gente fugir, Copa do Mundo, eleição, Carnaval e Páscoa, enfim, já são do calendário normal. Então, isso atrapalha muito o processo educativo. Mas a gente tem que entender e saber lidar com eles. Então, o que eu sugiro, que é o que eu faço, que é o que eu sugeri na escola privada? Ter um calendário muito regulado, muito certinho, para que você não tenha atrasos sobre isso. E aí, quando eu digo atrasos, e eu fiz essa conversa com os nossos coordenadores, não é só na área pedagógica, vai para o lado administrativo também. Porque quando você está trabalhando do seu administrativo, você não deixa de estar trabalhando no seu pedagógico, porque você está dando conhecimento, você está dando ajuda a eles para que o ano flua de uma forma mais tranquila. Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta quanto ao que a gente espera do ano de 2026, mas acho que é muito por essa linha. E, assim, a escola privada, hoje em dia, representa, na educação básica, algo aí na casa entre 20% e 30%, tá? dos educandos. Já no ensino superior, representa 80%. Então, a nossa representatividade é uma representatividade muito grande. A gente não pode esquecer, e isso tem que ser quase que um mantra dentro da nossa cabeça, que nós somos os principais formadores dos empreendedores, dos colaboradores do futuro, já que nós representamos 80% desses que estão no ensino superior. Então, quando a gente traz isso para a educação básica, a gente tem que ter uma base muito sólida. Não só, e aí de novo, não só do público como do privado, mas uma base muito sólida para que a gente possa dar essa sustentação ao longo do tempo para esses nossos alunos. Então, assim, a educação privada hoje representa, no Brasil, no ensino básico, algo entre 20% e 30%. Os outros 70%, 80% são do ensino público. Mas o ensino privado representa quase 2% do PIB nacional, o que é muito importante isso para a gente. É um setor muito importante da economia, muito importante. E eu gosto de dizer, e acho que a gente precisa sempre alertar isso. Eu digo que eu sou defensor, eu digo que eu defendo as pessoas e não as causas, né? A gente não sou ativista de nenhuma área. Mas é o setor que mais emprega mulheres na economia. Então, assim, precisa ser valorizado, sim,
porque a gente está dando oportunidade a uma mulher de reingressar ao mercado de trabalho, de estar no mercado de trabalho, de estar lecionando. Quem de nós aqui, nós que estamos aqui trabalhando, nós que são os nossos ouvintes, que estamos acompanhando, não lembra daquela professora lá da educação básica, lá da época do nosso primário? Todos nós lembramos, é uma referência nas nossas vidas, sabe? Então, acho que isso precisa ser muito valorizado que aconteça. Lucas, eu queria te agradecer, né, pela sua generosidade, pelo seu tempo, né, por você ter achado um espacinho na sua agenda aqui para estar com a gente. E eu quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Eu tenho uma frase que eu digo, e de vez em quando as pessoas me perguntam por quê. Eu acredito que a educação é a única forma da gente mudar uma sociedade. Seja ela qual for e seja ela no grupo que ela estiver, mas é pela educação que a gente muda. E quando eu digo que educação não é só a educação formal de dentro da escola, é a educação como um todo. É o bom dia que você dá ao porteiro, é o bom dia que a gente dá quando entra no ônibus ao motorista, é o bom dia que a gente encontra uma pessoa na padaria. Isso que eu acho que é importante. E acho que a educação passa por isso. Eu digo que é educação fora dos muros da escola. É uma educação verdadeira. Então, eu acho, e é o que eu acredito, que a forma da gente educar é a forma que a gente quer pensar no nosso futuro lá na frente. Então, deixo essa mensagem final. Quero agradecer a você, a sua disponibilidade ao programa, a toda a equipe que está aqui por trás fazendo isso acontecer. E estou à disposição de vocês, Maíra. Fica à vontade. A gente volta e meia se troca informações e tal. A gente mantém um contato direto. Eu deixo meu contato também para todos os nossos ouvintes. Quem quiser pesquisar, perguntar, eu sou super aberto a isso tudo, ou através do meu Instagram, que é o LucasWMS, ou através do meu LinkedIn, que também fica Lucas Machado da Silva. Está à vontade para todos nós, todos batermos papo. Vamos em frente, acho que é isso que eu tenho que ter. A gente que agradece o seu contato, a sua disponibilidade. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.